está na manchete, que tem como título: Embate de Moraes com Espanha tem uso político de bolsonaristas e governo Lula recorre por extradição. E aí conta aqui como o governo Lula prepara um recurso contra a decisão da Justiça da Espanha de negar a extradição do influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio. A decisão de recorrer se deu após o ministro Alexandre de Moraes iniciar um embate com autoridades do país europeu na terça, com a ordem de suspender a extradição de um búlgaro condenado na Espanha, alegando desrespeito ao requisito de reciprocidade pelo lado espanhol. Aí o ministro, ouvido em off, fala assim, considera que Moraes se excedeu com a soltura do búlgaro condenado e a suspensão do processo de extradição. O ministro ou é o André Mendonça, ou é o Fux, ou o Nunes Marques. Outro ponto que dividiu opiniões do Supremo foi o pedido de esclarecimentos para a Embaixada da Espanha no Brasil. Mar Fernandes Palacios, é o nome do embaixador, é um procedimento da diplomacia que costuma ser adotado pelo Ministério de Relações Exteriores, não pelo Judiciário. E aí, a matéria toda nesse tom. A Folha está dando também a matéria da Economist, falando que o Moraes tem superpoderes, aquele papo furado de sempre. Moraes é juiz com poder excessivo e Supremo deve exercer moderação, diz The Economist. E aí tem aqui uma crítica ao Moraes, falando que ele precisa parar de se exceder e exercer com moderação a sua atividade, se não quiser virar alvo de uma crise de confiança dos brasileiros, segundo a Economist. Para restaurar sua imagem de imparcialidade, a Corte deveria realizar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no plenário da revista britânica. O caso está sendo julgado atualmente pela primeira turma. Aí continua, dos 5, um é ex-advogado pessoal de Lula, Zanin, e outro é seu ex-ministro da Justiça, Dino. O julgamento, portanto, corre o risco de reforçar a percepção de que o tribunal é guiado tanto pela política quanto pela lei. Com fortes críticas ao ministro Alexandre de Moraes, que está exercendo poderes surpreendentemente amplos, que tem como alvo predominantemente atores de direita. A revista afirma que juízes individuais devem evitar emitir decisões monocráticas, especialmente em questões políticas sensíveis. A Economist é uma revista sempre citada pela mídia brasileira, o que dá um sinal também do quanto a mídia brasileira provinciana, acanalhada e refém também do que uma revista que é uma bíblia do pensamento liberal, e é bem feita, mas que volta e meia se coloca numa posição de dar lições para o resto do mundo de civilidade, como nesse caso do Alexandre de Moraes aqui. É uma caçada ao Moraes, no momento em que o Moraes virou uma peça de resistência ao avanço do nazifascismo no Brasil e no mundo também. O Moraes é alvo de ataques de republicanos ligados ao Trump diariamente, instigados especialmente pelo Eduardo Bolsonaro, porque estão vendo o que ele está fazendo aqui, não é de hoje. E aí a Economist fala assim que a democracia brasileira foi alvo de um duro golpe nos últimos anos e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos. Veja só como a gente foi parar de novo no discurso moralista, udenista da corrupção. É um monte aqui de clichês, mas que na BBC merece esse destaque. A Folha também dá dessa maneira, e claro, né, segue o baile, o Globo, etc. e tal. O Alexandre de Moraes, nesse caso do Oswaldo Eustáquio, ele está correto. Ele está exercendo aí, dentro do que permite a Constituição brasileira, o poder que ele tem para pressionar a justiça espanhola a entregar um golpista, um sujeito que tramou aqui para derrubar o governo legitimamente eleito, apresentando-se, inclusive, no Palácio da Alvorada para se encontrar com o chefe dele, o verme Jair Messias Bolsonaro. Numa cadeira de rodas, ele se dizia paraplégico, paralítico, sei lá que cacete, e aí estava lá
na Audiência Nacional, que é o tribunal na Espanha responsável por julgar casos de extradição, com uma muleta, numa boa. Estava andando de cadeira de rodas aqui. E aí a mídia resgata esse personagem para tratar dele como se fosse alguém perseguido politicamente, que o Moraes tem um capricho, tá? E resolveu perseguir esse cara de uma maneira injusta, da cabeça dele. O governo precisa mostrar apoio ao Moraes, precisa recorrer. O Itamaraty tem um problema de ser inepto para tratar dessas coisas. Então, Itamaraty é bom, a diplomacia brasileira tem uma tradição, etc. e tal, mas quando se trata de um golpe de Estado, é necessário um homem como o Moraes para dizer para os espanhóis que, ao contrário do que eles dizem, e assim julgaram o caso do Cláudio Eustáquio, esse pilantra, esse mentiroso contumaz, esse sujeito que é sustentado na Espanha com dinheiro que a gente não sabe de onde vem para pagar um advogado em euro lá em Madrid, não é só um homenzinho, pobrezinho dele, né? Perseguido politicamente, segundo a justiça espanhola, pelos vilões aqui no Brasil, né? Pelo governo Lula. Assim disse a justiça espanhola. Não dá para a gente ficar calado e aceitar uma decisão dessas, atropelando o Estado Democrático de Direito nosso, brasileiro. E aí o que acontece? Parte da mídia, também canalha, e que começa a se incomodar com o papel do Moraes e que vive também da extrema-direita, vive desse ódio que ela mesma criou e que depois finge se chocar, recupera o Oswaldo Eustáquio e passa, inclusive, a entrevistá-lo normalmente. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o que esse cara falou para o Metrópolis, tá? Numa entrevista. Olha só. O Metrópolis é uma porcaria do jornal fundado por um corrupto chamado Luiz Estevão. Foi preso no esquema do Collor, PC Farias. Fundou esse jornal. Nosso advogado, doutor Francisco, falou que assim, tem uma quantidade enorme, um passivo na justiça do Metrópolis gigantesco. Em situações normais, levaria ao encerramento das atividades. Daqui a pouco vai fechar. Quando você tem muito dinheiro também para bancar os interesses, você acaba tendo um fôlego. Daqui a pouco fecha. Mas ainda tem gente bancando. Aí entrevistaram esse bandido. Tá? Um cara que aqui tem pedido de prisão pela justiça brasileira. Ele não está sendo perseguido politicamente. Ele é um golpista. E ele vai lá e faz uma entrevista, falando um monte de groselha para dois panacas que simplesmente ouvem. E assim, a mídia estabelecida, a mídia hereditária, acaba dando fôlego, sobrevida às fake news, às mentiras, ao golpismo e ao fascismo, normalizando. Tá? Vamos lá, botar aqui. Ó. Creio que não apenas gera pressão no Alexandre de Moraes, mas esse é o destaque, tá? De uma pressão, mas de uma derrapante do ministro Alexandre de Moraes, a um ponto que também o Metrópolis, através da tua coluna, deu, que a Embaixada do Brasil queria que isso ficasse em sigilo na justiça. Eles não queriam que ninguém soubesse. Isso foi antes da decisão, era enquanto havia só um parecer do Ministério Público. Por quê? Porque foi uma derrota para o legislativo em nível internacional. E sim, eu creio que essa pressão internacional aumenta agora, Moraes. Isso dá mais força agora para a pena que está sendo discutida. E eu com essa situação agora, dá mais força que o Alexandre de Moraes está fazendo, desculpa, está criando uma crise institucional. Desculpa ele interromper, que o sinal aí não está muito bom, e aí está havendo interrupções durante a sua fala. O senhor disse que dá mais força para... Aí eu peço que fale um pouquinho mais devagar, para quando houver interrupção a gente não perder o fio da meada. Essa decisão da Espanha dá mais força para... Essa decisão da Espanha dá mais força para tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, em que os deputados dos Estados Unidos estão buscando uma forma de punir o ministro Alexandre de Moraes, através da lei Magnitsky, através de ferramentas que vão ser discutidas pelo Congresso norte-americano, dependente de um país europeu, União Europeia, porque aqui agora o que é decidido em um país, eles vão acatar junto como uma Suprema Corte, no caso da Audiência Nacional Espanhola. Então essa decisão da Espanha fortalece tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos para uma
pressão do Alexandre de Moraes ter que recuar nessas prisões, nessas questões aí do pessoas que estão exiladas fora do Brasil, como eu. Deu para entender aqui, está muito ruim a transmissão do próprio Oswaldo Eustáquio. Mas o que está dizendo? Que a decisão da Espanha vai fortalecer aí a extrema-direita, a tal da lei Magnitsky, né, que o Eduardo Bolsonaro vive falando que vai ser acionada contra o Moraes, etc. e tal. É delírio, como diz a Inês Oludê, mas esse delírio alimenta as redes da extrema-direita. Estou tocando a campainha aqui. E aí é assim que funciona para essa turma. Essa canalice de entrevistar esse sujeito e uma parte do Brasil torcendo para os vilões e da mídia brasileira. Esse pilantra, esse canalha, golpista, mentiroso, desequilibrado, picareta, é tratado como um sujeito digno de dar uma entrevista para um site contando a situação dele, mentindo, falando o que ele quiser para dois panacas ou abrir o microfone e ouvir o que ele tem a dizer. Sabe? E com essa conversa, o Xandão está sendo punido pelos abusos que parte também do establishment passa a comprar. A Economist dá essa matéria aí, que o Alexandre de Moraes está passando o limite. A Folha repercute, etc. e tal. O Alexandre de Moraes está mostrando que o Brasil não é quintal de ninguém. Nós não somos o quintal de ninguém. A Espanha tomou uma decisão judicial e política criminosa contra o Brasil. E o Brasil tem a obrigação de recorrer, sim, senhor. A Espanha, que sempre foi refúgio de nazista, refúgio de todo tipo de pilantra, de canalha da extrema-direita, agora está dando abrigo para um golpista. Um cara que atentou contra a democracia brasileira. Eles não podem fazer isso. Baseados no quê? No entendimento que a Espanha tem de uma questão judicial brasileira. Aqui, aqui tem que ser feita, assim, instâncias junto à embaixada da Espanha, para que o embaixador explique o que aconteceu lá e que o próprio governo espanhol dê uma explicação decente, honesta, para algo que fere a democracia brasileira, as leis brasileiras. Diga lá, Viago. Não tem como a gente abrir mão de qualquer tipo de defesa do Alexandre de Moraes no momento que o Brasil está passando. E eu digo isso porque ainda tem aquelas pessoas que discutem, cuidado, o Alexandre de Moraes com seus excessos, cuidado, isso pode virar contra a gente em algum momento. O Alexandre de Moraes garantiu a eleição nesse país, o Alexandre de Moraes garantiu a preservação do Estado Democrático de Direito nesse país, nas últimas eleições. Foi ele que fez isso. Essa semana, novamente, por causa dessa manipulação, essa movimentação do Temer aí de tentar passar panos e dizer que o Alexandre de Moraes é sensível a reduções de penas e que ele conhece muito e coisa, novamente a rede começou a dizer, também foi o Temer que indicou o Alexandre de Moraes é do lado do Temer e coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Alexandre de Moraes está segurando ainda, junto com outras figuras importantes do STF, mas está segurando ainda o bolsonarismo e vai ainda comandar mais uma série de protagonismos em relação ao julgamento dos 3 núcleos. Então, o Alexandre de Moraes vai para cima fazer aquilo que deve ser feito e eu acho que não é hora, em hipótese alguma, de começar com histórias de novo de excessos, pode virar contra nós, etc, etc. Eles odeiam o Alexandre de Moraes e esse é um ponto importantíssimo. Eles odeiam e fazem propaganda contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e em outros pontos onde a extrema-direita se reúne, justamente porque o Xandão garante a preservação do Estado Democrático de Direito e da própria autonomia do STF. O que talvez agora a gente tenha que começar a discutir nos próximos dias, se essa movimentação para redução de penas não vai, de alguma forma, mexer nessa autonomia da última instância. Mas aí é coisa para a gente aguardar para ver o que pode acontecer. Não acredito que o discurso do Temer por si só vai sensibilizar de alguma forma o Alexandre de Moraes em relação a isso.